Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um reencontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. E hoje eu mudei o cenário, como vocês podem perceber, estou aqui diretamente do Maranhão, com os parentes Guajajara, tendo a alegria, né, de fazer essa visita a trabalho, mas também contemplar um pouco de sua cultura, de sua história e de tudo que os povos indígenas têm a nos ensinar, como sempre tratamos aqui no Evangelho. A você, nosso muito bem-vindo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Por favor, não esqueçam de assinar as notificações para que semanalmente você receba o nosso Evangelho. Então, do canal que você estiver assistindo, a gente transmite essa roda de conversa por 11 canais aqui no YouTube. Então, por onde você estiver assistindo, curta, comente, compartilhe e não esqueça de seguir esse canal também, para que a gente possa aumentar cada vez mais a nossa rede e a nossa ciranda. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de dividir essa roda de conversa com o meu querido Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. Uma alegria grande estar com você e inveja por não poder estar aí, né, com o povo Guajajara. Maravilha, realmente tem sido uma experiência ímpar. Então, Marcelo, hoje a gente vive, né, o 19º domingo do tempo comum, e o evangelho que a gente reza é o de Mateus, capítulo 14, versículo de 22 a 33. Como sempre, Marcelo, passa para a gente a ideia inicial ou o contexto desse evangelho, por favor. Darlan, eu acredito que a comunidade ou as comunidades do Evangelho de Mateus, nos anos 80 do primeiro século da nossa era, enfrentaram muitos problemas, perseguições, dificuldades, conflitos, e eles então refletem como Jesus viveu e resolveu, na época dele, essas tempestades da vida. E contam a continuação do evangelho do domingo passado, que Jesus alimentou o povo como Deus tinha dado o maná no deserto ao antigo povo hebreu, e deu o maná para eles continuarem na caminhada, para eles seguirem o êxodo, para eles se manterem na caminhada de libertação. Mas parece que o povo queria comer, se saciar e acabou. E Jesus se decepciona com isso, despede o povo, obriga os discípulos a tomar a barca para o outro lado do lago, e ele mesmo não vai, ele sobe sozinho a montanha. Então, é um quadro de quase como se fosse de ruptura, de divisão. E ele retoma, de certa forma, o que aconteceu com Moisés no Êxodo. Descobre que o povo está adorando o bezerro de ouro, quebra as tábuas da lei e sobe o Monte Sinai sozinho, em crise. E é interessante a gente ouvir nesse evangelho como acontece essa crise. Então, é muito, é um evangelho, de certa forma, muito simbólico e muito significativo para a gente. Maravilha, Marcelo. A gente vem de uma sequência de evangelhos aí que vinha sempre trazendo parábolas, né? E esse é um evangelho marcante, né? Volta e meia a gente está aqui refletindo sobre essa passagem, eh, e, e cada ano ele traz, a gente consegue fazer releituras desse evangelho, né? E ele diz que
Jesus despede o povo que ele tinha alimentado e meio que força os discípulos a entrarem na barca para dali atravessar o mar da Galileia à noite e uma noite de tempestade. Por que você acha que ele fez isso? Passar para o outro lado do lago é passar para o lado dos não-judeus, os de outra religião, os de outra cultura. E é claro, como eu disse no começo, Jesus fez isso, mas a comunidade de Mateus estava enfrentando dificuldades de fazer, estava havendo conflitos sobre isso. Será que a gente abre a comunidade para estrangeiros? Será que quem não é judeu também pode participar com a gente? Então aí a comunidade do Evangelho de Mateus diz: Jesus obrigou os discípulos a tomar o barco e a entrar no lago e passar para esse lado. Portanto, nós também temos que fazer isso, ser capazes de ir além da nossa cultura, além da nossa religião e se inserir no amor, na missão, com o pessoal de outras religiões, de outras culturas. Então, significa isso, Darlan. Agora isso implica conflito interior, medo, espanto, tempestade. E, portanto, Jesus não mandou eles para a tempestade porque queria eles sofrendo a tempestade, mas porque a tempestade é inerente, faz parte, o conflito faz parte desse caminho do projeto divino no mundo. Não tem jeito de evitar. Muito bem. Marcelo, assim como popular, né, a gente sempre fala eh, da Hum. cena de Jesus andando sobre as águas. Eh, Sempre teve muitas interpretações, mas hoje eu queria trazer um outro ponto de vista. Nessa cena, o que a gente pode refletir de histórico? O que tem de histórico nessa cena de Jesus ao andar em cima das águas? O histórico é que Jesus vem ao nosso encontro, faz paz, quer dizer, traz a paz no meio da tempestade e nos ajuda a superar os conflitos. Então, nós não encontramos Deus somente quando tudo está bem, quando tudo está em ordem, e o pessoal diz assim: "Ah, Deus no comando". Quer dizer, ele pode ficar tranquilo que Deus vai resolver. "Olha, eu estou muito doente". Não, vai sair tudo certo, você pode ficar tranquilo que Deus vai resolver. Então Jesus está no barco. é, mas não é assim. Então, é no meio da tempestade, a gente assumindo os conflitos, assumindo os riscos, que a gente pode contemplar Jesus como se fosse simbolicamente, não é histórico, mas é como se fosse andando por cima das águas. Maravilha. Nesse mesmo episódio, né, nesse mesmo evangelho, logo depois, eh, Jesus pede a Pedro para ir ao encontro dele por cima das águas, só que ele afunda. E aí, essa é outra passagem que tem diversas interpretações também. O evangelho conta que Jesus o salva, porém o repreende como uma pessoa uma pessoa sem fé, uma pessoa fraca de fé. Como que a gente pode interpretar melhor essa passagem do evangelho? Darlan, Jesus não mandou Pedro vir ao encontro dele. Foi Pedro que disse: "Senhor, se é você, deixa eu andar até onde você está". Aí Jesus disse: "Vem". Jesus aceitou, mas quando ele colocou o pé dentro da água, afundou, e Jesus teve que tirá-lo. E Jesus o repreendeu. A gente não sabe se esse negócio de fraco na fé, Jesus estava se referindo ao fato de que ele não confiou suficientemente, teve medo e afundou, ou se Jesus estava criticando Pedro, porque ele deixou os outros no barco para se salvar sozinho. Eu acho, Darlan, que foi isso. Na minha opinião, Jesus disse a ele: "Homem fraco de fé", porque ele não teve a confiança
e a solidariedade de ficar junto de todo mundo. Ele quis resolver o problema dele só, ele disse: "Deixa eu ir para junto de você". E os outros que ficaram no barco? Então, Jesus com isso está dizendo: quem tem fé e quem quer viver a fé, não abandona o barco com os outros dentro. Fica junto e tem confiança de que juntos vão resolver, de que juntos vão receber a salvação de Jesus. Mas não fazer como Pedro: "Ah, deixa eu ir junto de você, que ele é melhor do que os outros". Então ele vai, mas aí afunda. Você compreendeu? Entendi. É porque como é um evangelho carregado de significados, né, a gente está tendo essa interpretação hoje muito boa, acho que nos ajuda muito de diversas formas. Mas de certo que em outros tempos a gente já teve também outras visões a partir desse evangelho, né, outras formas de refletir esse evangelho. Marcelo, para concluir nossa prosa de hoje, como que a gente faz uma ligação dessa cena do Os meios de comunicação parece jogando brasa, jogando fogo para ver o circo pegar fogo, e muita gente de fé, muita gente que se expressa como cristão, ou omisso, ou dizendo: "Eu não tenho nada a ver com isso, isso não mexe com a gente, isso não é um problema de igreja". Bispos escrevendo cartas dizendo que quem tem missão na comunidade não pode nem se candidatar e nem trabalhar diretamente na política. E aí é o momento de dizer: "Espera aí, a igreja não pode e não deve ser partidária", está certo. Mas a igreja também não é apartidária, ela é pluripartidária, ela é além dos partidos, mas é do lado do povo. Então ela apoia sim a caminhada popular. Ela não fica neutra, não fica no pé do em cima do muro quando o problema é entre democracia e barbárie. Ela toma a posição da democracia. Então Jesus vem a nós caminhando por cima das águas para resgatar a sua comunidade e para dizer a eles o rumo que eles devem tomar. Atravessem o lago, vão para o lado do povo, vão para o lado dos outros. Não fiquem se alimentando no deserto, que maravilha, Deus está dando pão para a gente e o resto pouco se importa. Não, 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 vamos para a luta. Então, esse evangelho, neste momento atual brasileiro, vem dizer para a gente o conflito é inerente ao projeto divino, a gente tem de tomar posição mesmo e contar com a força de Deus para vencer o mal. Amém, axé. Acho acho, Darlan, ainda que só uma palavrinha, você Claro. foi um dos promotores e está na coordenação do MEL, do Movimento de Juventudes e Espiritualidade Libertadora, e o MEL publicou agora uma cartilha. Você pode falar um pouquinho dessa cartilha para a gente? Aí sou eu que estou fazendo a pergunta para você. Isso é uma pegadinha. Então, a gente quer dizer, o Mel, né, lançou recentemente a cartilha A Espiritualidade Pode Reencantar a Política. É uma cartilha que traz essas formas de encontrar na política uma esperança e um espaço, né, de validação dessa democracia, como que a gente melhora o mundo, que a política, o ser político não é só ser político partidário, e ser uma presença de um amor, ser uma presença de fato com fé nesses espaços, que a gente é importantíssimo nós, principalmente as juventudes, entender sobre esse processo, e as pessoas com mais experiência, né, e aí Marcelo faz isso de uma forma brilhante, que é fazer esse repasse, que é Ô, Darlan, se alguém quer essa cartilha, como é que faz?
como é que tem acesso à cartilha? Então, a gente tem um link, eu vou até pedir ao companheiro Alexandre que possa colocar o link aqui na descrição também, mas no site do Mel, no Instagram do Mel tem, e todos os nossos parceiros, né, que colaram com a gente nessa construção, também disponibilizaram em seus sites, né? Temos De aí o modo que CEBI, a cartilha está bem acessível para todo mundo. Fé e Política, vários parceiros que colaram com a gente nessa construção e está à disposição. E quem quiser a cartilha física também pode encomendar num preço bem acessível, só entrar em contato que a gente consegue, coloca aqui nos comentários ou vai lá no Instagram do Mel, engel.oficial, que aí a gente consegue também fazer o envio dessas cartilhas. Muito É isso, obrigado Marcelo. é isso. Deus te Obrigado a você, abençoe, querido. Deus abençoe você nessa missão. Um abraço muito grande para o povo Guajajara e estamos juntos, sigamos juntos, né, Maravilha. e nesse atravessar o lago para o outro lado. Com certeza. Grande abraço. Gratidão, Marcelo, e a você que nos acompanhou também. Beijo no coração, bom domingo e uma excelente semana. Até a próxima. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida,